Olá pessoal, vamos retomar aqui nossa aula. Então, vamos falar agora um pouco sobre a alimentação saudável, né? E os fatores, os múltiplos fatores que podem proteger no nível, né, do modelo ecológico. Esses níveis eles podem ser de maneira individual, familiar, né? Ou social, comunitária, tá? Então, no nível individual, a nutrição adequada ela modula, né, a neuroquímica cerebral, influenciando na síntese dos neurotransmissores. O que é que são isso? Os neurotransmissores são as nossas células cerebrais, né? E são responsáveis pela produção de serotonina, dopamina, que são substâncias, né? Inclusive são substâncias proteicas, que são responsáveis pela regulação do nosso humor, né? Pela regulação do humor, da impulsividade, do controle e da modulação do estresse, né? Esses fatores eles vão influenciar diretamente, né, no controle e na prevenção, né, de consumo de drogas, tá certo? No nível familiar, as refeições, quando elas são compartilhadas, né, com a família, elas promovem um fortalecimento de vínculo, um fortalecimento de laço afetivo, né? Então, a alimentação, ela não é só uma questão fisiológica, né? Não é só uma questão física. Ela é uma questão sociocultural, ela é uma questão que nos ajuda a entender de uma maneira mais simples de convivência, né? O sentar à mesa é a maneira mais simples de se conviver com a família, com os amigos, né? A gente sempre vai confraternizar ali, normalmente ao redor da mesa, fazendo um almoço, um jantar, promovendo um lanche, um café. E essas atividades, elas promovem, né? E elas ajudam muito, tanto no controle, né? Na prevenção, na modulação cerebral, no controle do prazer, da satisfação, né? E isso tudo leva ao menor risco do envolvimento, né, com as drogas, né? Devido ao aumento da supervisão da família, do aumento do vínculo, né? As pessoas que vão se perdendo ao longo do tempo e que perdem um pouco esse vínculo, elas são mais suscetíveis, né? Então, o momento das refeições, eles são momentos importantes, né? A gente às vezes não dá muita importância, mas são momentos que fazem toda a diferença, tá? E existe um nível social e comunitário, né? Que, além de tudo, ele vai garantir a segurança alimentar das pessoas, né? Ele é uma garantia de saúde pública que promove acesso ao alimento, né? E diminuindo assim a sua vulnerabilidade, né? Nós, como indivíduos, nós sempre devemos ter o direito, né? E a garantia da saúde e da segurança alimentar, né? A insegurança alimentar ela está diretamente associada à maior prevalência de transtornos mentais, da dependência química e especialmente em populações marginalizadas, né? Nas populações mais vulneráveis, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, convivendo em locais que promovem, né, que são mais suscetíveis ao consumo de álcool e drogas no geral. Essa abordagem, né, multidimensional, ela sublinha que a alimentação não é apenas um ato biológico, ela é também um elemento social e cultural que pode reforçar a resiliência em diferentes esferas da vida. Nós, como seres humanos, nós precisamos, né, desse suporte, desse aporte emocional mesmo, social e emocional, para que isso nos ajude, ou ajude no geral, na sociedade, na prevenção, né, na prevenção do consumo de drogas.
A implementação das práticas alimentares voltadas para a prevenção do uso de drogas, ela deve ser sensível às particularidades culturais, econômicas, psicossociais das populações, né, do nosso público-alvo, né? E a gente tem diversas estratégias que mostram, né, que se mostram bem eficazes para essa questão da saúde física, emocional, que impactam positivamente no bem-estar mental e social, né, dos nossos indivíduos no geral. Como a gente já falou, né, as refeições em família, a participação da preparação dos alimentos também é importante. Isso desperta, muitas vezes, a vontade de preparar o alimento para um ente querido, ou se ocupar, né, ocupar aquele tempo com um momento prazeroso, que é de preparar o alimento, que é de reunir as pessoas, né? Então, isso tudo vai contribuir na prevenção, né? E no controle mesmo do consumo de drogas, tá? Outro fator muito importante e que é muito estratégico, né? Uma prática muito estratégica, muito utilizada, são as oficinas culinárias, né? As oficinas culinárias, elas podem ser muito benéficas nas comunidades terapêuticas, né? As atividades culinárias em comunidades terapêuticas, elas vão além do ensino de habilidades práticas, né? Elas promovem a socialização, a autoeficácia, o senso de pertencimento, né? Ela traz de volta aquele prazer em fazer algo que é importante, em aprender algo novo que é importante, né? Em ocupar a mente, ocupar realmente assim aquele espaço, aquele vazio. A alimentação, a nutrição no geral, a alimentação, ela contribui, né, de várias formas. Então, nas comunidades, pode ser muito importante, diminuindo a questão da ansiedade, aumentando as relações interpessoais, aumentando a capacidade de aprender, a capacidade cognitiva, recuperando também aquela autoestima de aprender coisas novas. Às vezes não cozinhava e foi para uma oficina culinária, e dali ele vai aprendeu algumas coisas que vai conseguir colocar em prática, vai conseguir trabalhar isso na própria comunidade, contribuindo, né? Então, é uma maneira de se sentir útil, se sentir validado, né? A reeducação alimentar em escolas, existem uma gama muito ampla, né? Que permeia a saúde nutricional e a educação alimentar. Então, isso começa, né, deve começar nas escolas, né? O incentivo ao consumo de frutas, de vegetais, isso vai melhorar o desempenho acadêmico, reduzem os comportamentos destrutivos, né? Essas iniciativas criam ambientes escolares mais saudáveis, onde os alunos desenvolvem hábitos alimentares que podem protegê-los, né, contra os fatores de risco psicossociais. Então, essa questão, ela é muito voltada assim para muito ampla, né? É uma questão que deve ser trabalhada desde a escola, desde a primeira infância até a vida adulta, né? Isso vai contribuir de maneira positiva e vai, de uma certa maneira, diminuir ou amenizar o risco, né, do consumo ou até do contato com substâncias psicoativas, né? Então, a educação alimentar e as ações preventivas, elas vão ser primordiais para essa questão do controle, da prevenção do surgimento de doenças, do surgimento de doenças mentais. A doença mental, ela também leva ao consumo, né?
A obesidade é um fator que também leva ao consumo de outras substâncias pela questão do sistema de recompensa, de compensação. Então, assim, existem alguns fatores, algumas atividades que dentro da comunidade que também que podem ser implantadas também nas comunidades escolares, que vão ajudar de maneira positiva, né, nesse fator. Alguns deles são as oficinas culinárias, como a gente falou, as hortas pedagógicas, né? As hortas, elas são projetos assim escolares que são muito, muito interessantes, né? Eles promovem o consumo do alimento que é produzido ali, e esse programa das hortas, ele pode ser expandido para qualquer outra comunidade, né? Também aquela questão de utilizar o alimento como uma maneira pedagógica, como uma maneira de retomar a autonomia, retomar o pertencimento, para garantir que o indivíduo ele tenha uma melhora, né? Ele tenha uma outra possibilidade que não seja procurar o consumo de drogas ou o consumo de atividades que levem, né, à vulnerabilidade. As análises, né, as intervenções também, elas têm um impacto direto na prevenção do uso das drogas, né? Essa questão da educação, ela é muito importante e promove, né, a educação alimentar, formando cidadãos que são mais conscientes, que não vão ter tanto acesso ou ficar tão vulneráveis, né, a essa questão do consumo e do contato, né, com as drogas. Assim como o acompanhamento familiar é muito importante, esse acompanhamento e a participação ativa da família é o que vai, digamos assim, vai ali priorizar, vai ali aumentar as chances, né, de que o indivíduo não tenha, que se mantenha mais protegido, que se mantenha menos vulnerável, né, menos suscetível ao contato com as drogas e ao aumento desse consumo, né, causando a dependência, certo? Existem alguns programas que podem maximizar esse impacto, né, das estratégias familiares, dentro do âmbito nutricional também, que são os programas de capacitação, a terapia nutricional familiar, as visitas nutricionais familiares, que tudo isso ele consegue abrir, né, um leque muito grande de opções de atividades dentro do âmbito nutricional, dentro da questão da alimentação saudável, né, para as pessoas no geral, né. Existem os programas de capacitação, que são as oficinas, que ensinam tanto a questão de planejamento, de alimentação, de cardápio, de estratégias para lidar com a seletividade alimentar, que pode acontecer. Existem as terapias nutricionais, né? A terapia nutricional familiar, que tem uma abordagem que engloba toda a família, né? Um processo de reeducação alimentar geral, né? De toda a família, que vai considerar dinâmicas emocionais, sociais, que são eficazes para melhorar, né? Para manter esse ambiente mais saudável. Existe também o acompanhamento personalizado, né, pelo profissional nutricionista, pelos educadores, pela questão do aumento dessa cultura, né, da procura pelo profissional nutricionista, para que ele seja bem orientado, para que tenha uma alimentação realmente
regular, né? E essa alimentação ela não precisa ser muito complexa, né? A alimentação saudável ela é simples, né? Ela permeia os alimentos simples, né? Os alimentos que vêm realmente da terra, que podem ser cultivados, né? Em algumas partes até na sua própria casa, como a elaboração de hortas, né? Que isso já promove já melhora a questão do consumo, né, de alimentos naturais, e cada vez mais conscientizando, né, as pessoas para que não consumam tantos alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcares, em gorduras, né? Então, realmente voltando para aquele fator, né, da alimentação saudável, colocando assim uma alimentação mais acessível e sem deixar que ela seja nutritiva, né? Ela não precisa ser complexa para ser nutritiva, né? Então, as cores dos alimentos, elas têm um fator, né, muito interessante, um fator importante para a identificação dos seus nutrientes, né? Os alimentos vermelhos, eles são ricos em licopeno, principalmente, que é um antioxidante muito importante, né? Ele auxilia na saúde dos olhos, ele é um grande alimento, um grande nutriente preventivo do câncer, né? Os alimentos brancos, mais claros, né? Que são a banana, o couve, o coco, eles são fontes também de vitamina do complexo B. Eles auxiliam na formação e na manutenção óssea, né? Eles são ricos também em cálcio. Então, cada um na sua particularidade, ele vai fornecer um nutriente essencial para o nosso organismo. Também existem os alimentos roxos, azulados, né, que são a beterraba, a berinjela, o açaí, a jabuticaba, a uva. Eles são importantes para a saúde da pele, para a saúde nervosa, né, para o sistema nervoso, para o sistema digestivo também, porque ele vai auxiliar no controle da microbiota intestinal e também no controle das inflamações. E aí também existem, né, os alimentos mais amarelo-alaranjados, que já foi falado aqui um pouquinho, e aí a gente especificando mais, são as laranjas, né, a laranja, a mexerica, o mamão, o milho, a cenoura. Eles são ricos em beta-caroteno, né, e rico em vitamina C, que são potentes em antioxidantes, né, são antioxidantes, anti-inflamatórios. Eles ajudam na melhora da imunidade, né, na melhora da visão também. São ricos também em vitamina A, que vão contribuir, né, sempre de maneira positiva para o bom funcionamento do organismo. E por fim, os alimentos verdes, né, tem os verdes claros, os verdes escuros. Os verdes são o kiwi, o couve, o brócolis, o espinafre, enfim, o abacate, os alfaces, né? Existe uma gama de alimentos coloridos, né? E os verdes, eles vão contribuir na absorção da vitamina K, do cálcio, do ferro, né? Contribuindo assim para a saúde neurológica também, né? Não só a saúde neurológica, né? A saúde geral do nosso organismo, combatendo principalmente aquelas coisas que a gente já falou, a fadiga, a questão da dificuldade de absorção, né? A saúde intestinal ela é muito importante para a absorção de nutrientes. O nosso intestino, né, é o principal órgão que vai proporcionar, que vai trazer essa questão da absorção, né? Quando a gente se alimenta, e esse alimento ele passa pelo estômago e chega no intestino. Quando ele chega no intestino, aí sim os nutrientes eles são
absorvidos e jogados para a corrente sanguínea. Então, para a gente realmente ter uma saúde nutricional, a gente precisa, a princípio também, né, é importante ter a saúde intestinal. E como é que a gente consegue isso? É a questão do consumo de fibras, o consumo de probióticos, né, de alimentos que realmente promovam a nossa saúde no geral. O alimento, ele vai ser sempre a chave para toda e qualquer prevenção da saúde, prevenção do controle das doenças, o controle e a diminuição da dependência e também na ajuda do tratamento, né? O nosso organismo, ele é a nossa casa, né? E para nós estarmos bem, nós precisamos cuidar da nossa casa, né? Então, assim, a educação alimentar, ela é um pilar, né, estratégico na prevenção do uso das drogas, oferecendo caminhos práticos para promover a saúde integral, reduzir a vulnerabilidade, interagir e integrar as escolas, a família, né, em esforços coordenados, em ações práticas. Então, como a gente já falou aqui nesse momento, as hortas pedagógicas, as oficinas culinárias, as capacitações parentais, elas vão criar esses ambientes protetivos, né, que fortalecem a resiliência individual e resiliência coletiva, né? E isso ele vai fortalecer, né, vai aumentar a qualidade de vida, vai melhorar a resiliência do indivíduo, e tudo isso são fatores que vão interferir diretamente, né, no fator da dependência. Então, eles contribuem, né, para a construção de uma sociedade mais consciente, mais saudável, mais livre da dependência química, tá? Então, concluindo aqui essa nossa fala, né, sobre a alimentação, esse módulo do nosso curso de capacitação, ele tem como um fator preventivo do uso às drogas, oferece como base teórica, né, mais robusta para compreender o papel da nutrição, da programação da saúde integral e na prevenção do comportamento dos ativos, né? Também é uma abordagem que é adotada, né, que combina as evidências científicas com as diretrizes, as políticas, né, as políticas e estratégias públicas para a capacitação e coordenação das pessoas que vão cuidar, né, dos conselheiros que vão interagir e coordenar, né, a educação alimentar dessas pessoas. Então, as suas práticas nos diversos contextos, né, eles vão estabelecer um controle, um conhecimento e um pilar essencial para o bem-estar físico, mental e social, né? Esse pilar, ele faz com que o conselheiro tenha um conhecimento mesmo, que ele tenha propriedade, né, ao falar, ao conduzir em suas várias estratégias, né, terapêuticas, o quanto é importante, né, a alimentação e a educação nutricional, né, e qual é a sua relação, né, da deficiência nutricional diante dos transtornos de humor, né, nos transtornos neuroquímicos mesmo, mostrando que a nutrição adequada, né, ou a alimentação inadequada, ela também pode, né, exacerbar, pode causar uma impulsividade que normalmente, né, seria controlável se o paciente, né, se seu colega estivesse
se alimentando bem, né? Se estivesse relativamente saudável, né? A alimentação, ela é importante, né? Na abordagem do consumo, né? E o consumo de substâncias, ela também ajuda, né? Na questão do vínculo tanto dos conselheiros como na interação social, né? Então, tudo isso, ele melhora, né? Vai fazer com que os conselheiros tenham um conhecimento, né? Um conhecimento específico e uma ferramenta importante, né? Nas suas mãos, que é a questão do estímulo, né? O estímulo à alimentação saudável, o estímulo à participação nas atividades coletivas, nas atividades que entram na questão alimentar, né? Nas oficinas, nas hortas, na questão como é que eu posso dizer? Das questões familiares, né? Um incentivo ao aumento do vínculo familiar também, através da alimentação. Então, a educação alimentar e as ações práticas preventivas, apresentando as intervenções, né? Como as hortas, que a gente já falou, as oficinas, os programas de capacitação familiar. Essas iniciativas alinhadas com as políticas públicas, como a Política Nacional da Alimentação Escolar, elas demonstram, né, impactos significativos no aumento do consumo dos alimentos saudáveis, na redução dos ultraprocessados, na redução dos ultraprocessados e na promoção do comportamento, né, do comportamento protetivo, né? A integração nas escolas, a integração das famílias, das comunidades, foi enfatizada, né, como um fator essencial para criar um ambiente que sustente as escolas, as escolhas alimentares dos indivíduos no geral. E isso, né, reduzindo ou protegendo, né, os indivíduos do consumo, né, do uso de drogas. Tá certo? Bom, nosso objetivo, né, o objetivo maior dessa aula é capacitar os conselheiros, né, em dependência química, incorporar o conhecimento sobre a alimentação e suas práticas, reconhecendo seu potencial, fortalecer a saúde mental, melhorar a regulação, né, regulação emocional, criar ambientes sociais que sejam protetivos, né. A abordagem que apresenta é fundamentada em evidências científicas, né, em diretrizes de saúde pública e saúde nutricional, né, de acordo com o Guia Alimentar para a população. Então, assim, vocês, né, que serão conselheiros, terão essa função tão importante, vão conseguir passar para os seus colegas, né, nesse momento, o quanto é importante, né, a alimentação saudável, o consumo de alimentos que sejam de caráter mais natural, como é importante manter a questão social, né, como manter as estratégias das questões sociais, o consumo, a questão do treinamento familiar, o treinamento dos colegas, a produção de hortas, a produção de oficinas culinárias, né, as práticas alimentares que vão ajudar, né, nesse momento, e vão ser importantes, né? Vocês, conselheiros, vão ser responsáveis, vão se tornar responsáveis por, digamos assim, encaminhá-los, né? Encaminhá-los para um
um momento de reflexão, um momento de recuperação realmente da autonomia, recuperação da autoestima, recuperação da saúde no geral. Então, a alimentação ela vai entrar como um pilar para essa recuperação, né? E também para a prevenção, né? A gente já falou aqui muito sobre a questão de como é importante se alimentar bem, se manter ativo, manter o cérebro ativo, né? E manter várias atividades, né, voltadas para a alimentação que vão realmente ajudar, né, vão contribuir de maneira positiva e de maneira protetiva para o consumo de drogas, tá? Então, eu quero deixar para vocês aqui alguns pontos importantes, né? O conselheiro ele vai sempre ser um exemplo, né? Então, sempre vai ser o exemplo vai ser um ponto de partida para muitas pessoas, né? Então, vocês vão impactar de maneira positiva, né? Na questão socioeconômica, na questão social, na questão alimentar. Vocês vão sim ser responsáveis por uma parte desse impacto, juntamente com os outros profissionais, né, e os familiares. Então, a função e a importância, né, do conselheiro nesse momento vai servir como realmente uma base, né? Vocês vão comandar aí, né, as pessoas, os grupos, promover atividades, né, que levem ou que protejam de fato, né, os pacientes para que isso seja um ambiente confortável. E a alimentação, ela propõe, como é que eu posso dizer? A alimentação, ela proporciona isso, né? Ela proporciona um momento de conforto, ela proporciona um momento de confraternização, ela proporciona momentos de interação, de descontração, e todos esses fatores, né, eles vão contribuir de maneira positiva para o consumo de drogas, para a prevenção do consumo de drogas, tá? Então, concluindo aqui com vocês, então, né, vocês conselheiros vão ter uma abordagem, né, que vai ajudar, que vai funcionar como um escudo mesmo para aqueles pacientes que vão estar, né, junto de vocês. Então, a alimentação saudável, o consumo de frutas, verduras, né, o consumo dos macronutrientes, dos micronutrientes de maneira adequada, eles vão sim, né, ajudar nessa jornada. Então, vocês sintam-se capacitados e busquem realmente mostrar, né, a importância não só do tratamento medicamentoso, do tratamento terapêutico, mas sim como é importante, né, a alimentação saudável para que o seu paciente, o seu colega, ele se sinta melhor, ele se sinta mais forte, ele se sinta mais saudável, mais protegido, fisicamente, emocionalmente, né? Que ele promova, que a alimentação sirva como uma promoção de aumento de vínculo, até da reaproximação dos vínculos perdidos, né? Da promoção de novos vínculos. Então, a alimentação é isso, né? Ela proporciona
um prazer, ela proporciona um momento de confraternização, um momento de comunidade, que é um fator importantíssimo, né? Vocês, conselheiros, precisam desse espírito de comunidade, tá? Então, eu deixo aqui o meu grande, né, o grande apoio à questão alimentar. A nutrição é super importante, né? É um dos pilares da boa recuperação. O paciente saudável, bem alimentado, ele com certeza terá uma resposta tanto protetiva ou preventiva ou de um tratamento, né, uma resposta terapêutica muito mais positiva.